Porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Tudo que Ele fez, tudo que é bom, toda boa dádiva é que vem de lá, do Pai das luzes. Você é a luz aqui na terra. E o seu Pai, que é bom, Ele enviou toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. Por isso nós estamos aqui para celebrá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo por todos os bem-feitos que Ele tem feito. Em nome de Jesus, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração sincera, verdadeira. O Senhor disse: eu quero que homens levantem as mãos santas, sem ira e sem contenda, como sinal de louvor e de rendição ao Senhor. Nós te adoramos e reconhecemos que Tu és o único Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor desse lugar, Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és a palavra que nos lava, a palavra que nos limpa. Muito obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Sejam todos muito bem-vindos. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado. Vamos lá, olha assim, olhe para todo mundo e diga: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Irmãos, tem visitante. Vamos falar com os visitantes? Vamos dizer assim, sejam bem-vindos em nome de Jesus. No final a gente conhece vocês, sente um pouquinho, fique à vontade. Nós vamos desfrutar de um momento onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, é um momento mais poderoso. Eu não sei com qual expectativa você chegou aqui, mas eu quero dizer para você que a expectativa de ouvir de Deus, ela pode ser superada se você gerou aquela expectativa de receber do Senhor coisas poderosas. Então não se aproxima deste lugar sem expectativa, amém, irmãos? Quando você chegar a esse lugar, diga: algo poderoso vai acontecer, algo maravilhoso vai acontecer, porque eu estou no lugar dos milagres, eu estou no lugar da unção coletiva e coisas poderosas vão acontecer. Uma coisa eu já sei e vou repetir para você: você está no melhor lugar que você poderia estar agora à noite. Você poderia estar em outro lugar, na casa de alguém, em outro ambiente, mas você veio à igreja, você veio à casa do Senhor, você veio ouvir a palavra. E esse é o melhor lugar. Amém? Você poderia dizer: mas eu estou tão cansada, eu poderia ficar em casa descansando. Não, irmão, só descansar o físico não era o melhor lugar para você. O melhor lugar é na presença do Senhor. Ele tem descanso para você. Amém, irmãos? Então já vou dar aquelas orientações de praxe. Coloque seu celular no modo avião para que você não tenha nenhuma distração. Ativa sim o modo avião, porque nós vamos ouvir Jesus. Jesus merece toda a nossa atenção. Ele é Senhor desse lugar. Ele é Senhor da nossa vida e Ele merece todo o nosso foco, toda a nossa atenção. Amém? Então silencia aí o seu celular, desativa as notificações para que não tire a sua atenção. Pegue sua Bíblia, porque agora é a hora de nós ouvirmos as instruções. Você está preparado? Você está preparado? Amém. Está preparado mesmo para receber de Deus? Irmãos, se conecta com a unção. Hoje você vai aprender um tema poderoso. Nós vamos aprender sobre a unção. Repete comigo, diga: unção. Unção. Tudo que você precisa é entender e aprender a receber da unção. Honrar a unção, compreender a unção. Então, quando você se conecta com a unção que está aqui, o poder de Deus que está aqui, quando você se conecta com ela, coisas poderosas vão acontecer. Amém? Então, vamos receber a ministra da noite. Quero que você receba a Eugênia, que ela vai ministrar para nós sobre a unção. Eita glória! Diga assim: Eugênia. Todo mundo, gente, com coragem, como quem comeu hoje. Vamos lá? Diga: Eugênia. Eu estou com o meu coração aberto para receber tudo que o Senhor depositou na sua vida. Em nome de Jesus. Quem quer isso aqui? Fica à vontade. Tá aqui o negócio. Obrigada, viu? Vocês são top. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Queridos, eu vou dar uma sugestão. Se vocês puderem ficar um pouco mais aqui perto de mim, porque eu acho que eu vou falar um pouquinho baixo hoje.
Então, o barulho lá fora dos carros estiver incomodando, se eu estiver falando um pouco baixo, chega um pouco para cá, porque a gente não pode perder nada da palavra de Deus, não é verdade? Queridos, basta uma palavra de Deus para transformar a nossa vida. Então, fica conectado, porque o Senhor vai falar e grandes coisas vai acontecer. Amém? Então, vamos orar? Pai, obrigada, Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós reconhecemos a tua santidade, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, Pai. Mas que privilégio podermos nos achegarmos e te chamarmos Pai. Tu és o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra é o nosso Pai. E nós bendizemos e nós te louvamos. E nós dizemos que como queremos cada dia mais aprendermos de Ti, sermos parecidos contigo, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. E eu falo para você, Espírito Santo, você é o Mestre por excelência, você é o poder de Deus disponível aqui nesse lugar para operar maravilhas, prodígios e sinais e maravilhas. Espírito Santo, você tem liberdade, fique à vontade. Cada um aqui que está com o coração aberto, eu sei que você vai operar grandes coisas nessa noite. E eu te louvo, e eu te adoro, e eu reconheço o teu poder e a tua grandeza. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir aí nossas Bíblias. Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 18. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. Você chegou lá? Deixa eu ler aqui a partir do 16, mas a palavra é a partir do 18. Diz assim: Jesus foi para Nazaré. Na verdade, eu vou ler a partir do 14. Então Jesus, preste atenção, queridos, acompanhe aí na sua Bíblia. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aleluia. Obrigada, Selma. Queridos, às quintas nobres nós temos trazido um ensino sobre unção, como a Natália falou. O que é unção? Desde a antiga aliança, a unção simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos de unção, nós estamos falando de quê? Do Espírito Santo, do poder de Deus.
E todos aqueles que já estão em Cristo, essa unção, essa capacitação, esse poder já está dentro de nós. Mas a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, dizendo que além do Espírito Santo dentro, há um revestimento de poder. E para que esse revestimento? Para que esse revestimento que está disponível? Olha aí o versículo 18, é bem interessante. Jesus, ele cita Isaías 61, onde existia uma promessa, lá na antiga aliança, através do profeta Isaías. E aqui era o dia de sábado, ele estava na sinagoga, como era costume. Olha só, Jesus é o nosso exemplo. Ele tinha o costume de ir à igreja. E nesse dia, ele ia falar, ele ia ler as escrituras. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele pegou, não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, gente, não era como nós temos aqui hoje não, separada por capítulos e versículos. A Bíblia era um rolo. E toda a escritura, o livro, não tinha capítulos e versículos, ela é escrita o livro todo. Pense aí. Não tinha separação nenhuma, não tinha tópicos. Mas Jesus, ele conhecia tanto as escrituras que ele achou aonde estava escrito isso aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele começa com quem? Quem é a pessoa que ele começa? O Espírito do Senhor. O poder de Deus está sobre mim. Você percebe? Aonde é que está o poder? Aonde é que está o Espírito do Senhor? Sobre Jesus. Agora, por que ele sabe que o Espírito estava sobre ele? Ele diz aí na sua Bíblia, porque ele me ungiu. Você observou? O Espírito está, eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Porque eu fui batizado, porque eu fui revestido com esse poder. E aí ele diz outra coisa. Por que ele foi ungido? E aí tem 5 coisas que eu e você vamos analisar nessa noite. O propósito da unção. Qual é o propósito da unção na vida de Jesus? E aí a gente vai saber o propósito da unção do Espírito na minha e na sua vida. 5 coisas. Ele diz primeiro, qual é o primeiro? Evangelizar os pobres. Algumas versões diz anunciar, pregar as boas novas aos quebrantados de coração, aos pobres. Primeiro propósito, marque aí. Qual é o segundo? Proclamar, pregar libertação aos cativos. Você sabe quem são os cativos? Diga, presos. Aqueles que estão presos em correntes. Jesus está dizendo que ele foi ungido para proclamar libertação aos cativos, aqueles que estão presos. Qual é o terceiro? Restaurar a vista aos cegos. Qual é o quarto? Pôr em liberdade os oprimidos. E o quinto? Proclamar, apregoar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, há grandes coisas aqui para a gente refletir e meditar. Qual é o propósito da unção? Jesus, ele era Deus. Só que ele, lá em Filipenses, diz que ele se esvaziou de si mesmo, de ser Deus. Para quê? Para vir à terra como homem, como eu e você.
Só que existia algo. Jesus, ele foi ungido. Você sabia que Jesus Cristo, que Cristo não é sobrenome? Cristo quer dizer o quê? O Messias, o ungido. Então Jesus era o ungido, o Messias, o enviado de Deus. Para o quê? 5 coisas, é fácil de você aprender. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos presos, aos cativos. Terceiro, restaurar a vista aos cegos. Quarto, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar, proclamar o ano aceitável do Senhor. E tudo começa, eu vou falar sobre o primeiro e o segundo, que é como se fosse a mesma coisa. Quando eu estou evangelizando, quando eu estou anunciando as boas novas, eu estou fazendo o quê? Eu estou proclamando o ano aceitável do Senhor. E que ano aceitável do Senhor é esse, Eugênia? Quem aqui já ouviu falar do jubileu? Gente, existia uma lei na antiga aliança que de 50 em 50 anos, todas as suas dívidas eram esquecidas e pagas. Se você comprou alguma coisa, e uma casa, um terreno, algo, se passasse 50 anos, você era livre daquela dívida. Escravos. A família toda era escravo, mas chegou no ano 50º, todos eles eram postos em liberdades. E existia essa promessa, lá em Isaías, e Jesus diz: ei, eu estou aqui, e eu sou ungido, e estou aqui para evangelizar os pobres, e para proclamar, anunciar que chegou o ano do cancelamento das dívidas. Você não precisa mais andar em cadeias. Você não precisa mais ser opresso. Por quê? Porque eu vim para libertar você. Essa é as boas novas do Evangelho de Cristo que eu e você precisamos anunciar. Mas existe algo bem interessante aqui. Essa proclamação do ano aceitável do Senhor é para uma categoria de pessoas. Você observou? Para quem é? Quem sabe? Os pobres. Olha aí, versículo 18. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Aí eu pergunto para você, quem são os pobres? Quem são os pobres? Queridos, porque vem uma cultura que eu digo do inferno, ensinando nas igrejas que você tem que ser pobre, miserável, cego e nu, porque deles é o reino de Deus. Mas é isso que está escrito? Vamos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, para ver o que a palavra de Deus diz. Mateus, abra aí a sua Bíblia para você ver quem são os pobres que nós vamos evangelizar. Mateus capítulo 5. Aqui é nas bem-aventuranças. Eu amo esses capítulos de Mateus 5, 6, 7. E aqui no 5 é as bem-aventuranças. No versículo 3 diz assim: bem-aventurados. Olha só, felizes os pobres. Gente, me diga aí, pobre, ser feliz e bem-aventurado, de onde foi que tu tirou isso? Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados os pobres em espírito. Você percebe que não é pobreza material, que é uma pobreza de espírito? Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí veio um ensino dizendo que o pobre
tem que ser pobre, porque dos pobres é o reino de Deus. Então você nasce, você nem quer ser rico, nem avançar e nem prosperar, porque basta eu ser pobre que o reino de Deus já é meu. Olha só, corre o risco de ser pobre aqui na terra e ainda passar a eternidade no inferno. Porque eu não sei você, mas eu conheço pessoas, materialmente falando, que são miseráveis, mas por dentro são tão orgulhosos que dizem: eu não preciso de Deus. Me deixe viver a vida como eu quero. Não são para esses. Quem não precisa de Deus. Eu gosto da versão fácil leitura, que ela diz assim: felizes aqueles que reconhecem que precisam de Deus. E eu também conheço pessoas que são materialmente falando ricas, que têm o melhor dessa terra, mas eles reconhecem que tudo que eles têm é de Deus. E por isso eles herdarão o reino de Deus. Por isso, queridos, quando Jesus está falando aqui, Lucas 18, que ele foi ungido para evangelizar os pobres, eles estão dizendo: eu vou para evangelizar aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Aleluias! Mas também, queridos, existe uma outra categoria de pobres, que são aqueles que, materialmente falando, não têm nada. E é mais fácil essas pessoas que materialmente não têm nada reconhecer que precisa de Deus do que aquele que tem tudo? Não é mais fácil? É. Então é muito mais fácil uma pessoa materialmente falando que não tem nada reconhecer que precisa de Deus do que aquele que já tem tudo, que está com dinheiro na conta, que tem tanto dinheiro que só tem dinheiro. Não tem mais nada. Então é mais fácil. Mas Jesus disse: eu vim para evangelizar. Olha o que diz Tiago, falando sobre duas categorias de pobres, tá? Que foi para quem Jesus veio evangelizar. A gente está falando que existe lá em Mateus 5:3, pobres em espírito. Também está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 20, que é o mesmo contexto das bem-aventuranças. Jesus, ele chega para os discípulos dele, estão todo mundo sentado ali, e lá em Lucas 6, capítulo 20, Jesus diz: bem-aventurados sois vós, meus discípulos, porque de vocês são o reino de Deus. Então, pobres, nesse contexto, são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Agora vamos ver uma outra categoria, que é a pobre materialmente. Também nós precisamos evangelizar. Abre lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago está dizendo aqui: evangelize os pobres e digam para eles que Deus os escolheu para que eles sejam ricos e herdeiros do reino de Deus. E aí você proclama a mensagem. Se ele aceitar, ele vai poder usufruir das riquezas de Deus, tanto aqui na terra como na eternidade. Tem também, vamos abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz sobre pobres, materialmente falando. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O que é que diz? Diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aleluia! Então, o que é que eu e você, que Jesus veio anunciar também? Que
ele, sendo rico, ele se fez pobre, materialmente falando, para que, através da pobreza dele, eu e você pudéssemos ser ricos. Pega essa palavra, queridos. Começa a declarar essa palavra. Jesus, ele veio nos dar uma riqueza terrena e uma riqueza celestial. Quem crê, vive, opera grandes coisas. Então, evangelizar os pobres, sim. Então, para Jesus tinha um alvo específico. Aqueles que reconhecem que precisam de Deus e aqueles que, materialmente falando, são esquecidos, que a sociedade não quer. Eu vim para dizer que eu me fiz pobre para que eles fossem ricos. E que meu Pai escolheu eles, os pobres dessa terra, para serem ricos. E aí, o que acontece? Nós precisamos anunciar essas boas novas a todos, porque abre aí Mateus 16, 15. Hoje, eu e você, o que é que nós devemos fazer? Mateus, capítulo 16, versículo 15. Amém, Jesus. Mateus 16, versículo 15. Diz assim, eu escrevi com a letra tão pequenininha que nem eu estou enxergando. Eu acho que não é Mateus 16, 15, não. Eu acho que é Marcos. Que diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu acho que é Marcos 16, 15. Deixa eu ver. Marcos, vamos lá, ver se é Marcos 16, 15. É, 16, 15. Jesus disse, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essa é a comissão de Jesus para mim e para você. Todas a criatura, porque os ricos também precisam ser anunciados. As boas novas, sim, é para todos. Ele diz, agora eu e você precisamos anunciar o jubileu. Jesus já veio. Ei, você não há mais dívida contra a sua vida. Não há mais condenação. Jesus já libertou. Ele já pagou todas as dívidas que era contra a minha vida e contra a sua vida. Todos os nossos pecados foram perdoados. Esse é o jubileu. Essa é a pregação minha e sua. E aí agora, existe 3 classes de pessoas que é bem interessante. Que quando você prega, você anuncia as boas novas, o jubileu, 3 coisas acontecem. E a unção é para 3 pessoas específicas. Quem são essas 3 pessoas? A gente leu lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Presos, cegos e oprimidos. Ele disse, se você anunciar, se o Espírito Santo de Deus estiver sobre você, eu vou lhe ungir para que você vá aos presos, aos que estão em correntes, em cadeias, aos que estão cegos e aos que estão oprimidos. Quem são os oprimidos? São os doentes, enfermos, atormentados, opressos. São aqueles que estão sobrecarregados de carregar cargas pesadas que Deus nunca pediu que você levasse. Queridos, muitas vezes nós estamos levando cargas que Deus nunca quis que nós levássemos. E por isso estamos tão cansados,
estão sobrecarregados. Mas quando a palavra de Deus é anunciada debaixo de unção, pelo Espírito Santo, o que é que acontece? Ele diz que os cativos serão livres, eles serão libertos. E esses presos, queridos, são cadeias. Deixa eu lhe contar, toda vez que você lê a Bíblia, a primeira coisa que você vai ler, interpretar ela de forma literal. Quando Jesus está falando aqui presos, ele está falando de pessoas realmente que estão em cadeias, presos, naturalmente falando. Quando ele está falando de cego, são pessoas que estão cegas, que não conseguem enxergar. E quando ele fala de pessoas oprimidas, sim, mas existe algo além disso. Por quê? Cativo, preso, não é apenas quem está numa prisão. Tem muita gente, e o que mais me espanta dentro das igrejas, que estão presos, cativos, em cadeias que não avançam. Por quê? Nunca foi proclamado para eles que eles estão livres, que Jesus já os libertou. E Jesus diz: ei, você já foi salvo. Proclame para esses que estão em cadeias na sua mente, sofismas, crenças limitantes, dizendo que você não pode, que você não é nada, e que você vai morrer assim do jeito que você nasceu. Nu eu vim, nu eu vou. Mas Deus, se você voltar lá em Gênesis, o projeto de Deus para mim e para você é uma plenitude, é uma vida abundante, é uma vida plena. Mas por que a gente não usufrui? Prisão, cadeias, correntes na nossa mente, que nos impede de tomar posse daquilo que Jesus já pagou um preço tão alto naquela cruz. Quando ele cravou na cruz todas as nossas dívidas. E aí o Senhor aqui está dizendo: eu fui ungido para anunciar o jubileu, as boas novas, que você já é livre. Ei, uma unção despedaça cadeias, querido. O conhecimento da verdade de Deus quebra cadeias na nossa mente. Olha o que diz para os presos, as promessas de Jesus. Isaías, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler? Abre aí a sua Bíblia. A promessa de Deus para aqueles que estão presos em cadeias, em correntes. Existia uma promessa. Isaías capítulo 5. Versículo 13. Diz assim. Aqui ele está falando a parábola da vinha, o capítulo 5 de Isaías. Mas no 13 ele diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. O que é que nos leva cativo? O que é que está dizendo Isaías? A falta de conhecimento. E é qualquer pessoa? O meu povo, que se chama pelo meu nome, é levado cativo. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Queridos, busque conhecer Deus. Busque conhecer o que Jesus conquistou para você. E esse mesmo texto está escrito em Oséias, capítulo 4, e em Jeremias. O meu povo é cativo por falta de entendimento. Mas João, capítulo 8, 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que nos liberta, gente? A verdade da palavra de Deus.
É Jesus que nos liberta. É o conhecimento. Então, muitas vezes, as cadeias, as prisões, é na nossa mente. Por isso que nós estamos mergulhados nessa palavra, pedindo ao Espírito Santo de Deus, abra os olhos do meu entendimento, para que eu possa conhecer aquilo que você já conquistou, o que é meu por direito, como é que eu devo me comportar agora, que eu faço parte de um reino. Busca o conhecimento, porque cadeias serão libertas. E esse conhecimento é a pregação do Evangelho. É o anunciamento do jubileu. Todas as suas dívidas já foram canceladas. Todos os seus pecados já foram perdoados. Essa é a boa nova. E aí, aqui, João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos anunciar a todos: ei, Jesus já lhe libertou, filho. Você não precisa mais viver uma vida miserável. Há libertação para você, porque Jesus já pagou um preço. Então, essa é uma categoria de pessoas, cadeias na mente. Quando a verdade da palavra de Deus é anunciada, essas cadeias se abrem e aí você sai para usufruir aquilo que Deus lhe deu. Só que aí depois tem um outro tipo de pessoas. Quem são? Os cegos. Ele disse: eu fui ungido. Existe uma unção. Para quê? Para restaurar a vista aos cegos. E aí eu digo para você, quem são os cegos? Tínhamos literalmente falando pessoas que eram cegos que Jesus curou, mas também existe os religiosos. Queridos, a religião é como um véu que nos impede de enxergar a verdade do Evangelho. E é necessário uma unção, um poder, uma capacitação para que os nossos olhos da religiosidade, de crenças que nós fomos ensinados desde pequeno. Isso pode, isso não pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Isso nos impede de ver quem é o nosso Pai. Que Ele é bom, que Ele nos ama, que Ele se esvaziou, Ele deixou a glória, Ele deixou o céu, Ele se fez igual a mim, Ele se fez pobre, miserável, para que eu e você pudéssemos voltar à intimidade com o Pai, voltar ao Éden, voltar a usufruir do melhor dessa terra, a ser governo, a ser um sacerdote, alguém que sabe que é filho de Deus. E Jesus, Ele veio, e um exemplo de um religioso que teve essa recuperação da vista foi Paulo. O apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo. Lá em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 4, tem uma história interessante. Saulo, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. E um dia, literalmente, ele caiu do cavalo. E aí, onde é que estão os pobres? Você precisa reconhecer que precisa de Deus para que a palavra de Deus entre e opere maravilhas. Ele estava indo matar os cristãos, prender em Damasco. Quando chega no meio do caminho, vem uma luz forte sobre ele, o cavalo se espanta, ele cai. E quando ele levanta ali do chão, ele está literalmente cego. Ele não enxerga nada. Mas ele ouve uma voz. E não apenas ele ouve uma voz. As pessoas que estão com ele também ouvem, dizendo assim: Saulo. Aí eles: quem és tu, Senhor? Ó, chamou de Senhor. Aí eles: eu sou Jesus que você persegue. Olha só que forte. Quer dizer que Paulo não estava perseguindo os cristãos. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí ele foi carregado, foi levado para Damasco. E é interessante que Deus visita Ananias, um homem que era temente a Deus, um servo de Deus. E Deus fala com ele apenas uma vez, fala: Ananias,
Eles, eis-me aqui, Senhor. Porque geralmente Deus tinha que falar várias vezes, né? Eles, Ananias. Aí Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, olhe, vá na rua direita, na casa de Judas, e lá você vai procurar por um homem de Tarso. O nome dele é Saulo. Ele está lá orando. E ele teve uma visão que você ia, orava, e impunha as mãos sobre eles, e ele era curado. E Ananias começa a dizer assim, Senhor, você não sabe quem é Paulo? Tipo assim, querendo ensinar a Deus, né? Tipo assim, mas pai, Paulo, ele quer matar a gente. E você está me mandando, eu ia até ele, peraí, como é? Jesus disse assim, vá. E ele obedece, ele vai até Paulo. Quando chega lá, ele ora, impõe as mãos, e a palavra de Deus diz que escamas caíam dos olhos de Paulo. E aí ele ficou, os olhos dele se abriram. Sabe o que é isso, querido? São religiosidade. Paulo era um fariseu, um religioso, um homem zeloso pela religião judaica. Mas naquele momento, literalmente falando, escamas saíram dos olhos de Paulo. E a partir daquele dia, olha o que Paulo fez. Então Jesus disse, quando uma unção vier, escamas cairão dos nossos olhos, e aquilo que era invisível, nós vamos conseguir ver, queridos. Ver literalmente aquilo que Jesus fez, o perdão dos seus pecados, o que Jesus conquistou para você, queridos. Existe uma unção aqui, para que as escamas caiam dos nossos olhos, para nós não sermos nunca mais os mesmos, e a gente vê o que nós precisamos ver, como nós somos e quem Deus é em nós. Mas também existe uma outra classe de pessoas que ele disse, para esses, a unção vem para que nós possamos pôr em liberdade. Quem são? Os oprimidos. Como eu falei para você, quem são os oprimidos? São os opressos, queridos. Sobrecarregados, cansados, enfermos no corpo, doentes. E Jesus diz, vão lá, porque eu ungi vocês para pôr em liberdade eles. E aqui diz o seguinte, vamos lá em Mateus capítulo 4. Mateus, glória a Deus, capítulo 4, versículo 24. Mateus 4, 24. Diz assim, e a sua fama correu por toda a Síria. Aqui a fama de Jesus. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. A versão ACF diz, trouxeram ele todos os oprimidos, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele, Jesus, os curou. E da aldeia da Decápolis, de Jerusalém e da Judeia, e do outro lado do Jordão, numerosa multidão seguiam. Então Jesus, ele estava falando algo que ele praticava. Ele disse, eu fui ungido para pôr em liberdade todos os oprimidos. E aqui, queridos, vamos lá para o capítulo 11 agora, Mateus, vai lá para o 11, 28. Olha só o que diz, Jesus dizendo para mim e para você, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, essa palavra é oprimidos, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse, vocês foram ungidos para pôr em liberdade os oprimidos. Venham a mim. Está cansado? Você está sobrecarregado? Venha até Jesus, aprendam dele, e vocês vão achar descanso para a sua alma. Queridos, a opressão às vezes começa na nossa mente, na nossa alma, os pensamentos,
Ah, não vai dar certo, a falta. E aí você se sente cansado só de pensar. E Jesus disse, se você quiser, você vem a mim. Você vai e me ouvir, aprender, você vai achar descanso para a sua alma. Porque eu fui ungido para pôr em liberdade todos os oprimidos. Enfermidades, queridos, em Cristo Jesus. Doenças, enfermidades, alguém diz, mas é normal. Não. Quem está em Cristo Jesus tem autoridade para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Só preciso do quê? Eu ser ungido. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Numa ousadia, porque não é na força do meu braço. É uma capacitação que Deus dá para que nós, debaixo dessa unção, impormos as mãos e as pessoas serem libertas. Então, quando nós evangelizamos os pobres, anunciando o jubileu, o cancelamento das dívidas, o que acontece? Cativos, mentes são libertas. O que acontece mais? Os cegos têm a sua vista recuperada, que são os religiosos, começam a passar a ver a liberdade, e os oprimidos são libertos. Esse é o propósito da unção. É para isso que o Espírito Santo de Deus está aqui. Se você se sente sobrecarregado, se você se sente que não está enxergando o que precisa ser enxergado, se você se sente oprimido, preso, existe uma unção, existe o Espírito Santo de Deus aqui para despedaçar pela pregação do Evangelho. Você já é livre. Você já é livre, porque ainda anda preso, como se fosse preso. Rocandaramachou. Porque você vive ainda uma vida como se estivesse em cadeias. Se eu já libertei você. Roramachoricandarás. O Espírito Santo de Deus, a unção veio para que as escamas dos nossos olhos sejam caídas e nós possamos enxergar a verdade do Evangelho e essa verdade agir em nós, nos libertar e nós sermos verdadeiramente livres. E não ficar só em mim e você, mas a anunciarmos a todos, pobres e ricos, que Jesus já pagou a dívida deles, e que eles podem se achegar a Deus, e que eles podem viver aqui na terra uma vida plena, uma vida abundante. Eugênia, mas uma vida abundante é ser rico, é ser milionário? Depende. Se você tem capacidade para administrar bilhões, sim. Agora, se você não tem capacidade, vai ser burrice você querer muito dinheiro, porque você não vai saber administrar. Então, primeiro você busca administrar, porque aí grandes riquezas serão colocadas nas suas mãos. Glória a Deus. E queridos, eu estava lendo, deixa eu ver aqui a hora. Eu estava lendo a carta de 2, já é 21:4. A carta 2 Coríntios. Existem coisas grandiosas naquela carta. Coisas pelas quais nós somos chamados. No capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Existe um perfume de Cristo naqueles que verdadeiramente já passaram por isso, já foram livres na mente. Os seus olhos já foram abertos para a verdade da palavra. Você já não é mais opresso, você tem paz para ouvir o Espírito dizendo: é por aqui, é por ali. Filha, olha ali, tem um caminho para você. Existe um perfume por onde você passa. Muitas vezes você não sabe por que as pessoas não gostam de você. Mas a palavra de Deus diz que esse perfume, para que os que estão se perdendo, é como se fosse morte.
incomoda. Mas para os que estão salvos, Ele traz salvação, é doce. Continue. Continue. Deixe exalar esse bom perfume que está sobre você, que está sobre nós, um perfume, queridos. Por onde nós passamos, nós exalamos. E as vidas, aqueles que são pobres em espírito, eles vão para Cristo. Por que você é dessa forma? Mas o capítulo 3 diz outra coisa bem interessante de mim e de você. Ele diz que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito do Deus vivo. Deixe as pessoas lerem você. Deixe as pessoas conhecerem o que está dentro de você. Por onde você passa, as pessoas te leem. Elas sabem quem é você. Porque dentro de você existe um Espírito e as pessoas percebem. Lene é uma filha de Deus. Nós somos cartas vivas escritas com o Espírito Santo do Deus vivo. E no capítulo 4, ele continua dizendo que nós somos, eu anotei aqui, ministros. Você sabe o que é ministro? É como se fosse um garçom, aquele que serve. Ministros de uma nova aliança. Uma aliança do Espírito. Porque lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele começa a fazer uma comparação. A lei, que trazia morte e condenação, e o ministério da justiça. Ele disse, vocês são ministros do Espírito, da nova aliança. E aí, ele continua dizendo que o véu que cobriu os nossos olhos para que a gente não pudesse ver a lei, a religiosidade, só pode ser removido em Cristo, pela pregação do jubileu, das boas novas do Evangelho. Então ele disse, você é ministro, e quando você ministrar a palavra, o véu será removido, e as pessoas vão ver que elas são livres. Só que continua no capítulo 4, dizendo que tudo isso, nós sermos o bom perfume de Cristo, nós sermos cartas vivas. Nós, como ministros da boa aliança, isso é como um tesouro em vasos de barro. A grandeza e uma excelência e o poder que habita em nós. Porque vasos de barro, o nosso corpo foi feito da onde? Da terra, do pó da terra. Mas dentro de nós existe o quê? Um tesouro, existe o Espírito. E aí ele continua dizendo no versículo 15, mas vocês hoje são novas criaturas, no capítulo 5, versículo 17. Hoje, em Cristo, vocês são novas criaturas. E para vocês, novas criaturas, foi dado um ministério, um serviço. Que serviço é esse? Reconciliação. Reconcilie o meu povo. Reconcilie o meu povo com Deus. Avisem para eles que em Cristo eles podem ser reconciliados com Deus. E ele continua dizendo que nós somos embaixadores em nome de Cristo, justiça de Deus e cooperadores com Ele. Olha só que interessante. Sabe o que o embaixador faz? Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Qualquer pessoa do Brasil que estiver nos Estados Unidos e precisar na lei, a própria lei do Brasil está lá dentro dos Estados Unidos. E nós, aqui na terra, nós somos embaixadores do céu. As leis do céu, nós somos governados não por a lei daqui, mas nós somos governados pela lei do céu e nós vivemos de acordo com o reino de Deus. Isso é que ser embaixadores. E nós somos embaixadores. Existe uma unção, queridos, para a gente proclamar, anunciar a palavra do Senhor. E aí, eu quero finalizar dizendo assim, que nós somos comissionados, queridos, a buscar essa unção, essa capacitação,
para que coisas aconteçam, a começar em nós e nas pessoas que estão ao nosso lado. Vamos lá para Marcos 16, 15. Glória a Deus, é uma ordem para nós evangelizarmos. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Diz assim: disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Você entende que nós somos comissionados a pregar, a anunciar? Quem crê vai ser salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, já está condenado. Lá também em Atos, vamos lá para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Diz assim, versículo 8: mas vocês receberão poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Para que é o poder? Para testemunhar. Para os cativos, para os cegos, para os oprimidos, que o ano aceitável do Senhor já chegou, que todas as dívidas já foram canceladas, os pecados já foram perdoados. João 7, vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 32. 7:32. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. João, capítulo 3, versículo 34. Eu estou falando aqui sobre a comissão que está sobre mim e você, para anunciarmos as boas novas do Evangelho, debaixo de uma unção, queridos. João, capítulo 3, versículo 34 diz: pois aquele que Deus enviou... Olha só, aquele que Deus enviou, o que acontece? Fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ele nos envia e Ele nos dá o Espírito Santo dele. E a palavra diz que esse Espírito é com todo o poder. Não tem medida não. Só depende de mim e de você querer. Para quê? Para falar as palavras de Deus. Olha o que diz 2 Pedro 2,9. Vamos lá. 2 Pedro 2. Vamos rápido. Capítulo 2, versículo 9. Diz assim. Cadê o 9? Não é 2 Pedro 2,9 não. Qual é aquele que nós somos geração eleita? 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita. Olha só, queridos. Quem nós somos? Geração eleita. Sacerdócio real. Uau! Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, gente? Para quê? A fim de proclamar as virtudes
daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, escolhidos para proclamar as virtudes, tudo aquilo que Jesus é. Olha só, e pôr em liberdade os cativos, restaurar a vista aos que não conseguem enxergar e libertar os que estão em cadeias. Isso é o meu chamado e o seu chamado. Vamos lá para João, capítulo 14. Evangelho de João. Estou terminando, viu, gente? Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim, a partir do versículo 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, olha só, gente, aquele é qualquer pessoa, não é isso? Aquele que crê em mim, em quem? Em Jesus. Aqui é Jesus falando, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, no nome de Jesus, isso farei. Por quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí ele continua dizendo, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso só depende de você crer. Se ouvires e me obedecer, se ouvir e obedecer, você fará as mesmas obras que Jesus. E ele diz, e maiores farão. Olha os evangelhos, leia os evangelhos para ver o que foi que Jesus fez. Ele está dizendo que eu e você, se crermos nele, faremos as mesmas obras. Isso porque existe um Espírito Santo, o poder que nos capacita para isso. Não é porque, queridos, nós somos bons ou melhores do que nenhum. É porque Deus deseja que as pessoas sejam libertas. E se nós ouvirmos a palavra e nos colocarmos na posição de dizer, Pai, eis-me aqui, como Ananias respondeu. Jesus, ele só disse assim, Ananias, ele disse, eis-me aqui. E aí Ananias foi, impôs as mãos, curou e restaurou a vista de Paulo. E quem foi Paulo? Às vezes basta uma pessoa que você declara uma palavra e aquela pessoa é livre, e as grandes coisas que ela faz, tudo é depositado na sua conta, sabia? Uma pessoa só que você evangeliza e aquela pessoa é livre, tudo que ela fizer é depositado na sua conta. Lá no céu está tudo computado. Ele não deixa passar nada. Tudo anotado, você vai receber tudo aquilo que você semear. Por isso, queridos, eu e você. Eu quero finalizar aqui com Zacarias 4 diz, Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz que não é por força, não é na força do nosso braço, não é por violência, mas é pelo Espírito. Nós vamos libertar as pessoas por causa da unção. É pelo Espírito, não adianta irmos na nossa força, na nossa sabedoria, mas é pelo Espírito. Agora vamos finalizar. Olha o que diz Isaías capítulo 11. Aleluia, eu amo esse texto. Eu oro e eu incentivo você a orar ele. Isaías 11, a partir do versículo 2. Diz assim: repousará sobre ele. Aqui está falando sobre Jesus, tá? Repousará sobre ele o que, gente? Quem chegou lá no Isaías capítulo? A Nova Almeida diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de Yahvé. Olha só que Espírito é esse. Espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito de conselho e de fortaleza. E Espírito
de conhecimento e de temor do Senhor. São 6. O Espírito do Senhor, diga, sabedoria e conhecimento. Conhecimento. Sabedoria e entendimento. E esse entendimento é o quê? É discernimento. É inteligência. Existe, debaixo de uma unção, sabedoria, discernimento, entendimento e inteligência para resolver o que precisa ser resolvido. Depois existe espírito de quê? De conselho e de fortaleza. Não vai faltar. Alguém chegar para você, vai sempre ter. Porque o Espírito do Senhor está sempre sobre ti. Existe sempre um conselho para você dar para as pessoas. Aí ele fala espírito de conselho, de fortaleza, poder. Aqui fala de força mesmo e vigor. E terceiro, o espírito de conhecimento. Olha que está junto. Conhecimento gera o quê? Temor do Senhor. Quando você conhece a Deus, temor é gerado em você e aí você faz as coisas. Então, queridos, essa é a palavra do Senhor. Esse é o propósito da unção. Evangelize o meu povo. Vocês foram chamados para anunciar, para apregoar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E assim, pôr em liberdade os cativos, restaurar a vista daqueles que ainda não estão conseguindo enxergar, que estão tropeçando ainda. E impor as mãos sobre os oprimidos, enfermos, e eles serem livres. Esse é o propósito da unção. Em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus pela tua palavra. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é eficaz. E ela cumpre o propósito para o qual ela é lançada. E eu creio, Pai, na tua palavra que diz que quando nós, na unção do teu Espírito, anunciarmos as boas novas do Evangelho, vidas serão libertas, vidas serão curadas e elas poderão desfrutar aqui na terra de uma vida abundante, porque você disse, Jesus, que veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. Eu te louvo, Pai, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.